Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós temos um tema, assim, não sei, eu acho bastante interessante. Porque, sabe o que acontece? Quando nós conversamos, nós aprendemos que no universo tudo é energia. Ou seja, os objetos materiais, a matéria ela está num nível de condensada, mas você pode transformar a matéria em energia, energia em matéria. Um jeito simples de enxergar isso é pegar um pedaço de matéria e botar fogo. Se transforma aquela matéria numa energia de calor, aquela coisa toda. Ou seja, o universo todo é feito de energia. As palavras também têm um contexto de energia, carregam uma energia muito grande. E aí nós pensamos, vamos falar sobre palavras que constroem e palavras que destroem. Para que nós possamos ter um real entendimento de onde eu estou querendo chegar, veja bem, a ciência, ela entende que o cérebro é o centro da psique. Tudo que acontece no corpo é controlado pelo cérebro. Realmente a ciência tem razão. Só que a ciência falta mais um ponto. O cérebro trabalha, resolve tudo no corpo, ele que controla tudo, mas ele tem um agente superior a ele, que é o espírito. E o espírito atua diretamente com o cérebro e faz essa simbiose das emissões do cérebro com as emissões do espírito. Então, o cérebro tem todo um trabalho direto com o corpo e o espírito reage através do cérebro. Isso nos leva à seguinte sequência. O espírito, nós espíritos, desejamos alguma coisa, nós temos um impulso para alguma coisa. Isso vem para o nosso cérebro, ao que nós chamamos de pensamento. Esse pensamento gera talvez uma palavra, essa palavra talvez vai gerar uma ação, essa ação vai interagir com o meio vai responder essa ação nossa através dos sentidos, isso volta para o cérebro envia isso para o nosso eu profundo, que é o espírito, e o espírito reage. Então, tudo parte do espírito e tudo volta para o espírito. Essa é uma visão dentro da doutrina espírita. Ou seja, o corpo sozinho não tem vontade. Ah, mas um vício. Não, quem está viciado, quem tem o vício é o espírito. E ele joga isso para o corpo físico. O espírito é que deseja, ele joga isso para o corpo físico. Quando o espírito se equilibrar, o corpo físico se equilibra. E as palavras que destroem e palavras que constroem, isso está intimamente ligado à nossa forma de pensar, sem dúvida. Só que o Evangelho de João, existem alguns lugares, eu não lembro o capítulo, essas coisas, mas onde João fala muito sobre o problema da língua humana. Quão complexo é isso? Quanto nós temos que tomar cuidado com a nossa fala? Eu estou falando isso por mim, que inúmeras vezes, mas nossa, já perdi a conta de vezes em que eu falei algo e depois fiquei bastante chateado comigo mesmo. Por que eu fui falar aquilo, meu Deus? A desculpa nós temos um montão. Ah, mas sabe, é que eu sou descendente de italiano, italiano tem sangue quente, então eu falei mesmo e acabou. Durante um período da nossa evolução, nós vamos ter no nosso comportamento mais palavras que destroem do que qualquer outra coisa. No início do nosso processo de evolução, na nossa busca pela sobrevivência, a nossa busca por estar ali na vida física,
é um contexto de extrema agressividade, lá nos tempos passados. E grande parte ainda da humanidade ainda continua com toda essa agressividade no falar, no agir. Nós vamos estar em busca da paz. Nosso querido Divaldo tem aquele trabalho que ele faz no mundo todo, né? Você e a paz. Ele já fez esse trabalho em vários países da Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em várias cidades. Tive a oportunidade de ir em alguns, onde ele, junto com um pastor, rabino, representantes das religiões afro-brasileiras, fazem todos uns bate-papos, palestras, suas explicações sobre a paz. Justamente, como que eu vou ter paz? Como eu vou emanar paz se a minha fala ainda é de agressividade? Começa daí. A agressão vai começar no ato de pensar. Pensamento é vida, já disse André Luiz. Existe até um livro do Chico, acho que o nome é Pensamento e Vida, eu não tenho muita certeza. Porque o pensamento, ele é energia, ele emite energia. O André Luiz falou das formas pensamentos. Você está num ambiente legal, ambiente tipo uma igreja, um tabernáculo espírita, alguma coisa assim, você sente bem lá dentro, calma, porque a energia do ambiente é elevada. Por quê? Porque os pensamentos ali dentro estão em conformidade com ligação com Deus, uma busca de uma solução. Então, há todo um pensamento construtivo. E as palavras também vão ser controladas, vão ser vigiadas, para que não se emita palavras que venham derrubar o padrão vibratório. Eu até anotei aqui um exemplo. Você está errado. Não tem nada demais você falar, olha, pensa, mas eu acho que você está equivocado. Ah, mas besteira. Não, não é. Há muitas palavras que nós não temos necessidade de falar. Eu falo por mim, quantas vezes que eu me pego, repito o que eu falei agora há pouco, que eu me pego e falo, puxa vida, por que eu falei aquilo? Podia ter usado uma outra palavra. Há conjunto de palavras que você pode utilizar e a energia que você vai emitir é muito melhor. Você está conversando com uma pessoa, a forma com que você dirigir a ela. Já viu como tem problemas muitas vezes em mensagem do WhatsApp? Porque a mensagem do WhatsApp é um texto, o texto é frio. Do outro lado, ao ler, se ela estiver legal, ela estiver bem, ela lê aquele texto de um jeito. Se ela estiver brava, nervosa, com algum tipo de problema, o mesmo texto ela interpreta de outro jeito. Então ali fica difícil você, né? Aí você tem que trabalhar bem as palavras que você vai escrever, o texto, para que não gere dúvidas, para que não gere um mau entendimento. Eu mesmo acontece com as palavras. Por que nossas palavras não podem ser eu te amo, bom dia, boa tarde, boa noite, grato, ou desculpe, eu errei, com licença, por favor, parabéns. Disse Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque uma palavra que sai, ela não volta mais. Jesus também disse uma vez, não é o que entra pela boca que mata, mas o que sai. E aí, você vai falar, poxa, mas como? Porque pensamento é vida, as palavras também, as ações principalmente. Então, no começo nós falamos, eu penso, eu falo, eu vou agir. Eu recebo retorno, transformo isso em uma absorção do meio e isso vai para o espírito. E quem vai decidir quando você fala, poxa, aconteceu aquilo, então vou fazer aquilo? Quem está tomando essa decisão é o espírito, é você. Mas você é o espírito. O corpo
só é um veículo de manifestação do espírito. Se você retirar o espírito de um corpo, você tem um monte de carne ali que não pinta nada, não faz nada. Todas as ligações, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente estuda os chakras, nós vamos ver que aqui em cima nós temos o chakra coronário, que nos liga à espiritualidade, que nos liga ao nosso espírito. Aqui no frontal também tem uma ligação. Os chakras todos têm ligações profundas com o nosso duplo etérico, consequentemente com o nosso perispírito e com o espírito. Mas, fundamentalmente, o mais importante de todos é esse aqui de cima, que vai fazer a conexão com o nosso espírito em cima dos pensamentos e, consequentemente, da fala. Por isso, vamos pensar seriamente em vigiar a nossa fala. Dar ao outro o direito de falar o que ele bem entender, mas dar a nós a responsabilidade de dirigir as nossas palavras da melhor forma possível. Porque estamos num processo de aperfeiçoamento. Existe ainda companheiros, e não são poucos, são os milhões no mundo, que ainda não acordaram para a realidade do espírito. Ainda vivem o imediatismo da vida. Nós não somos melhores do que ninguém, mas já temos um conhecimento, e esse conhecimento nos dá a responsabilidade de fazer o melhor, de agir de forma melhor, de falar aquilo que precisa ser dito, mas saber como falar. Isso é algo que precisa ser profundamente analisado. As palavras destrutivas, elas podem, quando colocadas no momento inoportuno, eu vou dar um exemplo. E você vai entender onde eu quero chegar. Há muitos anos atrás, numa instituição de ensino, numa universidade em que eu dava aula, eu trabalhava também lá. Eu tinha funcionários. E um dia eu vi que um funcionário meu estava um pouco chateado. E eu vi que, puxa vida, o que será que está acontecendo com ele? Não estava entendendo. Aí eu peguei, fui falar com o meu superior, que é o presidente da universidade, tem o reitor, né? Mas o presidente é o que cuida da estrutura monetária da instituição. E eu fui falar com ele que eu precisava dar um aumento para um funcionário meu, porque eu vi que ele não estava muito feliz. E ele concedeu, eu dei o aumento. Chamei o funcionário, falei, cara, eu vi que você está meio assim, eu acho que você merece um aumento, o salário está meio defasado. E dei um aumento para ele. E ele continuou a mesma. Eu falei, mas você não ficou feliz com o aumento que eu te dei? Eu vi que você está aí meio, né? Aí ele virou para mim e explicou. Sabe o que acontece, Wagner? Eu te agradeço o aumento. Só que há mais ou menos um mês atrás, eu quis mostrar um software que eu desenvolvi. E você passou perto da minha mesa, eu te chamei e falei, Wagner, vem ver o software que eu fiz. E eu olhei, abaixei, olhei e respondi com umas palavras muito frias. Tá bom. Virei as costas e fui embora. Eu, sinceramente, não fiz uma maldade. Nem lembro do que eu tenha falado. Mas fiz, porque o rapaz ficou chateado comigo. E eu, ao ver que eu tive um ato não dei a atenção que eu tinha obrigação de dar, aquilo me fez ficar muito mal. Eu pedi desculpas a ele e a vida seguiu. E aí eu fiquei uma lição para mim. Que muitas vezes a pessoa está esperando um retorno seu, devido à sua posição, devido aos seus conhecimentos, uma infinidade. Filhos, quantas vezes não estão esperando de nós uma palavra
e nossa palavra não é das melhores. E isso é uma coisa para se pensar. Isso é uma coisa importante. O Espiritismo, como ele tem como elemento central o espírito e, por sua vez, a evolução, tudo que está em torno é importante ser analisado. O corpo físico, a fala, o pensamento, as ações, tudo está integrado. Por isso que eu digo que palavras que destroem, palavras que constroem, faz parte do processo de evolução nosso. Eu posso até colocar agora aqui pensamentos que constroem e pensamentos que destroem. Pensamentos construtivos que vão fazer a nossa vida melhorar. Não somos seres simplistas. Somos estruturas construídas por Deus, extremamente complexos. Temos corpo físico, corpo mental, corpo psicológico, perispírito, espírito. Nós temos uma infinidade somos como se fosse uma cebola, somos várias cascas até chegar ao âmago, que é o espírito. E temos vivências, temos inúmeras reencarnações, acontecimentos em nossas vidas que calaram profundamente na forma de um conceito chamado arquétipos, que a gente vai montando esses modelos, as nossas neuroses, as nossas sombras. E tudo isso precisa ser melhorado na encarnação. É aqui, na vida, em contato com as pessoas, que nós vamos melhorando. E esse contato com as pessoas é feito através das palavras. Vamos pensar no assunto, vamos refletir. E assim eu agradeço o carinho de todos em mais esse programa nosso, Espiritismo nas Nossas Vidas. E até o próximo programa, e fiquemos todos nós na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.